Para começar, como que você descreveria seu casamento com Fernando Sastre de Andrade? Como que vocês se conheceram? Nos conhecemos em 2007. Um casal de amigos nos apresentou. Ficamos apenas saindo e esporadicamente. Aí, assim, acabei que numa dessas saídas engravidei. Aí perdi a criança com 15 dias. Depois, com um tempo, a gente ficou sem se falar. E depois voltamos a nos reencontrar em 2008. Aí voltamos a sair de novo. Aí depois fixamos, assim, começamos a namorar mesmo, em outubro. E aí começou o nosso relacionamento. Só que já começou meio conturbado. Mas sempre com aquelas... a desculpa, assim... eu não vi o que eu fiz, desculpa. Aquilo, né? E eu desculpei. Foi a bebida, eu não vi o que eu fiz. E a primeira delas foi uma mordida que ele me deu. Numa saída que a gente teve em casal. E aí a gente saiu, a gente estava dentro do carro, tal, eu não queria ir para tal lugar com ele, que ele estava meio alterado, e era para dormir fora, eu não queria ir. E ele falou que a gente ia sim dormir fora. E aí dentro do quarto, lá onde nós estávamos, ele me pegou e me deu uma mordida no braço. No braço. Como se fosse um canibal. E me deixou a marca durante uns 2 meses. E aí eu chorei muito. E aí depois, no outro dia, ele falou que não viu o que tinha feito. Aí eu fiquei assustada. E aí ele pediu desculpa, falou que tinha misturado a bebida, que não sabe o que aconteceu. E aí eu menti pra minha mãe falando que tinha batido o braço. Foi a primeira agressão que você sofreu com ele. Foi. E aí depois disso, a gente continuou o namoro. Nessa época vocês apenas namoravam, não moravam juntos. Não, não. Só namorávamos. Uhum. E aí depois, em 2009, a gente começou a ficar mais assim. Eu dormia mais na casa dele, ia para casa dele de quinta, saía de lá na terça e ficava na minha casa só de terça e quarta. Até que teve um momento que eu peguei umas coisas no. Eu vi uma caneta cinza que estava na estante da minha casa. E aí eu falei, que caneta era essa? E minha sobrinha dormia na sala da minha casa. E eu também dormia lá. E a minha mãe, como a casa era pequena, a minha mãe passava, né? Assim, de toalha, né? E eu vi que caneta era essa. Era uma caneta meia grossa, assim, cinza, e tava lá. E aí eu deixei lá, porque eu não, né? Eu perguntei pra minha sobrinha se era dela, ela falou que não, tal.
essa caneta ficou lá uns 2 dias, aí depois, quando ele foi me buscar, ele falou que era dele, enfim. Aí eu fui com ele para casa, tal, e eu tinha mania de ficar no celular dele, no computador, porque eu tinha Orkut. E eu fuçando, aí eu fui ver nos arquivos dele que tinha uns vídeos. E lá nesses vídeos tinha baixado lá a minha casa, que era vindo dessa caneta, que era que ele colocava lá para filmar. Ele colocou essa caneta pra filmar, pra ver tudo que acontecia dentro da sua casa. Sim, colocava. Só que eu não sabia. E aí eu chamei, eu falei, o que que é isso? Apareceu até minha sobrinha de sutiã, passou minha mãe de toalha. Eu falei, meu, pra que é isso? Aí ele ficou sem graça, ele era para ver se você ia sair. Eu falei, meu, pra que fazer isso? Nem privacidade. E eu não, sabe? Eu não estava acreditando nisso. Eu falei, não faça mais isso, de colocar isso. E aí eu apaguei todos aqueles vídeos do, do computador dele. E aí eu contei para minha sobrinha, contei para minha mãe também na época, isso em 2009. Aí foi se passando, a gente continuou. Foi quanto tempo de namoro até até você morar junto com ele? Foi de outubro de 2008 até 2010, em maio, Uhum. que eu fui morar com ele. Foi quando ele me machucou mesmo, que teve a agressão, que ele me machucou com mata-leão, que machucou minha cervical, que aí ele me levou para dentro da casa dele e falou que eu teria que morar com ele. E você aceitou? Sim, sim. Você estava apaixonada na época? Sim, eu gostava dele e tal. E ele falou que mudaria o jeito dele e tal. Aceitei. Você resolveu dar um voto de confiança. Que tipo de abuso que você enfrentou nessa relação durante 12 anos, né, que vocês ficaram juntos? Abuso é agressão física, verbal, patrimonial, todas, todas. De 2000, assim, de 2000, contando assim de 2008 até 2022, que assim nós estávamos juntos, todas. E eu tive que me manter calada. Todas. Todas, todas. Porque quando a gente se separou, que ele me expulsou de casa em 2019, porque eu não estava aguentando mais, eu fui para casa da minha mãe e a gente continuou saindo. Tudo bem? E a gente continuou saindo. Ele estava indo na igreja, renascer, e ele me mandava, ele indo na igreja, e ele mandava, você escuta os áudios, eu estou indo na igreja. Tá, eu escutava. E E aí aí, brotava aquela esperança, ele vai mudar, ele tá na igreja, né? sim, sim. E aí eu via tudo, e aí eu tava saindo com ele e tal. E só que eu, ele tinha um grande problema que eu tinha descoberto, que até eu não tinha descoberto, né? Pra mim era só bebida. Que era, né,
a droga. Ele era usuário de drogas. Sim, sim. E eu não sabia. E só que ele não, ele negava. Ele negava e falava que eu tinha que provar. E eu tinha visto, e eu peguei o negócio que caiu do bolso dele, um negócio enrolado assim. E eu falava pra ele que ele tinha que mudar, e ele tava indo na Renascer e tal. E aí eu continuei saindo com ele, só que nessas saídas, em 2019, ele foi piorando, piorando, piorando as coisas. E aí tudo que era meu, o que ele tinha me dado, ficava nas mãos dele. E eu falava, passa pro meu nome pra eu ou vender ou alugar, que ele tinha me dado, lofts, tudo. Bens materiais, né? Sim, não. Aí ele falava, Imóveis. eu vou cuidar, você não confia em mim? Aí ele falava, você não confia em mim, né? Ah, você não confia em mim. Aí ele fazia aquele jogo que aí eu me sentia mal, culpada, mal. Eu falava, não, não é isso. Aí eu deixava com ele, falei, não, eu confio em você. Não, é você. Até que em 2021, eu vi que não ia ter jeito. Aí eu comecei a comprar coisas porque era só na base do cartão, né? Ele não me soltava dinheiro, porque minhas amigas chegou uma época e falou: "Ajunta dinheiro pra você se livrar". Só que desde quando eu era casada com ele era só no cartão de crédito, né? Eu não tinha como juntar dinheiro. Então, ele pegou, quando foi em 2021, minha mãe viajou, eu fiquei sozinha em casa. Eu tinha tido um desentendimento com a minha irmã e eu fiquei sozinha. E aí, por eu não ter aceitado fazer umas coisas que ele tinha pedido, e eu tava pegando, comprando bastante coisa e acumulando coisas em casa para eu poder vender, que eu tava começando a fazer chapéus. E ele viu que eu ia começar a vender coisas. Então ele começava a fechar meus caminhos, sabe? Como eu tenho o CNPJ, que ele abriu para mim, através da empresa dele, que eu falei para ele, abre para mim para pagar a aposentadoria minha, né? Aí ele abriu. Aí ele falou, mas você não pode você não pode vender nada. Eu falei, porque eu sempre falava, abre para eu trabalhar, para eu ter um trabalho. Para quê? Você não tem de tudo? Quando eu era casada. Eu falei, mas Deus me livre. Eu quero ter algo, eu quero trabalhar. Deus me livre, se você chega a morrer, o que vai ser da minha vida? Você não tá feliz? Olha o que você tem. Eu te dou de tudo, que não sei o quê. Ah, você quer que eu morro? Eu falei, não é isso, eu preciso de alguma coisa, trabalhar. Eu não aguento ficar dentro de casa. Não aguento. Vai fazer academia. Estética, eu fazia tudo de estética. Tudo quanto é academia, tudo, tudo. Não me faltava nada. Mas eu não era feliz. Aí ele falava, nem se Jesus descer do céu você vai ser feliz. Mas eu queria fazer alguma coisa, sabe? Me sentir útil, porque eu só ficava trancada dentro do quarto. A minha cama era até assim. Tinha um buraco. Porque eu vivia deitada. Aí, em 2021, quando eu estava na casa da minha mãe, que a gente tinha se separado de casa tal, eu tava. Ele pegou meus cartões de crédito, que ele deixava acumular, ele não pagava na época certa, né? Ia acumulando, acumulando. E eu não tinha o que comer dentro da geladeira. Tava vazia, eu mandei pra ele. Não tinha nem ovo. Vazia, vazia. Só tinha margarina.
Eu não tinha gás. E aí eu falei, pelo amor de Deus, eu tô passando fome. Paga meu cartão de crédito. Porque nessa época eu já tava pegando dinheiro emprestado com ele. E ele mandava eu fazer empréstimo. Porque como ele tinha me dado loft, ele falou, pega empréstimo comigo. Porque quando você vender os lofts que eu te dei, você vai me pagar. Mas ele não passava pro meu nome. E ele não deixava eu vender. Não deixava eu alugar. E eu não tinha o que fazer. E aí eu tava já devendo mais de 20 mil no banco. Porque ele atrasava pra pagar, sabe, o cartão. Mesmo eu pegando empréstimo. Ele sumia, me bloqueava. Aí eu tava com fome de rolar um colchão, assim, de dor. Aí, porque eu não queria fazer o que ele tava pedindo. Aí, ele foi lá em casa. Eu não me esqueço dessa cena. Ajoelha e fala que eu sou o único que pode te ajudar. E fala, papaizinho. E eu tinha que falar a frase que ele tava mandando. Mas eu tava com tanta fome. Que eu ajoelhei nos pés dele e falei o que ele queria ouvir. Aí eu falei, papaizinho, você, você é o único que pode me ajudar. Aí ele fez assim, tá vendo? O papaizinho é o único que pode te ajudar. Aí ele pagou meu cartão. Aí foi liberado meu limite para poder comprar. Só que quando eu precisava, eu tinha uma amiga que era concunhada dele que se separou, que tinha se separado do irmão dele antes. Que ela me levou R$ 100 para eu fazer uma compra. Bem antes disso. Mas eu tava sem gás, sem chuveiro. Meu chuveiro tinha quebrado, caído. Eu tava um mês mais ou menos sem tomar banho, que era a época do frio. Eu tava me coçando inteira. Não tinha como esquentar água e eu pedindo ajuda até pra minha ex-empregada, pra ela, pro marido dela ir lá arrumar o chuveiro pra mim, mas ele tava trabalhando também, não tinha como arrumar o chuveiro pra mim. E a minha filha, ela tava trabalhando. E minha filha, quando descobriu isso, que eu não tinha o que comer, minha filha ficou com muita raiva, assim, por que que eu não pedi pra ela, assim? Mas é que eu não queria, assim, sabe, atrapalhar ela. Ela tava fazendo faculdade, trabalhando, eu não queria. Ela tava com prova, eu não queria atrapalhar ela, incomodar.
E nem minha mãe, que minha mãe também era de idade, eu não queria atrapalhar ninguém. Só essa minha amiga que foi lá. Você passou por todos esses abusos, tortura psicológica, calada, né? Sem dividir isso com ninguém. Sim, eu só contei pra essa minha amiga que era casada com o irmão dele, que é investigador da Polícia Civil, Uhum. o irmão dele, que se separou antes de mim, e ela é muito minha amiga, e ela tinha me levado R$ 100 antes. Mas aí eu comprei coisas bem básicas, assim, como leite, assim, mas já tinha acabado, fazia tempo. E nisso que eu não fazia o que ele queria, o banco ia gerando crédito, eu chegar a dever 46 mil no banco. Você fala assim, eu não fazia o que ele queria. O que ele queria? Ele chegou a forçar você a ter algum tipo de relação com ele? Não podia desrespeitar ele, tinha que tratar bem. Não podia gritar com ele. E ele queria sair comigo. Ele queria ter relação comigo. Ou seja, ele te obrigava a ter relação sexual. E isso foi mais de uma vez que aconteceu? Teve uma vez que ele uma vez que ele abusou de mim, foi em 2020, que ele foi levar uma nota de R$ 200, que toda vez que saiu a nota nova, ele dava pra gente. E aí ele falou assim, saiu a nota de 200, vou te levar. Eu falei, tá bom, pode passar aqui. Aí ele falou, vou passar na hora que acabar o expediente. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, só que ele não passou na hora que era do serviço dele, né? Aí eu tava sozinha em casa, e aí ele falou, posso ir? Aí era umas 11 e pouco. Eu falei, pode. Aí eu mostrei as notas todas que eu tinha guardado até hoje, que era de 50, 100, que ele deu fazia muitos anos, dólares, euro, que eu tenho guardado até hoje. E eu falei, nem quando eu mais precisei, eu utilizei, que fica guardada. Aí eu tava virada, lavando louça, eu abri, ele sentou atrás. E aí ele pegou, enquanto eu tava lavando louça, ele por trás veio e, enquanto eu tava lavando a louça, ele me pegou por trás e veio me pegar pela cintura. Eu falei, para, me solta, eu não quero. Ele, não, gatinha, vem cá, fofinha. Eu falei, eu não quero, para. E aí ele pegou, não, vem cá assim. E nisso ele já tava com as calças abertas. Eu falei, para, eu não quero. E nisso ele já me pegou na posição que eu não consigo lutar, que foi bem na parte aqui do meu pescoço, que não pode pegar aqui, não dá pra eu mexer, não dá pra eu lutar com a pessoa, sabe? E nisso ele já me abaixou. Nisso eu já fiquei de joelho. E aí ele fez eu ficar de joelho e fez eu ir nas partes íntimas dele. E... Vai chupar minha rola, para que não. Que chupar sua rola o quê? Se você não Fica quieto. chupar, filha, já vou te falar logo. Vai acabar a pensão. Que é pensão? Que pensão que você me dá? Tá ficando doido? As contas vai ficar tudo negativo. Pensão é cada uma que eu Dia tenho 10 que ouvir, mil. gente. Pensão. Ai, Agora, pensão. quando chupar, vai ter que engolir, já vou te falar Pensão. logo. Agora, Vai ter que pensão. engolir. Ele me dá pensão. Vai ter que engolir. Se não Ai, engolir, ai, ai. Se não engolir,
vai acabar o dinheiro. Ele mandou... E aí na nota, eu odeio essa nota de R$ 200, tanto que na nota, nesse dia, eu escrevi abuso na nota. E aí eu filmei a nota, assim, e aí ele foi embora. E essa minha amiga, né, ela... Porque meu celular, eu deixo ele livre pra qualquer pessoa mexer, porque eu não tenho nada a esconder. E aí essa minha amiga foi mexendo, ela foi procurar foto, aí ela olhou o vídeo e falou: "Ah, você também ganhou a nota. Ah, ele também trouxe a nota pra mim, o Jaiminho também trouxe pra mim." Aí ela falou: "O que tá escrito aqui?" Aí ela: que é isso?" Aí ela: "Não tô acreditando." Aí ela olhou o que tava escrito, aí ela: "Eu não acredito que isso aconteceu." Aí eu contei pra ela, aí ela: Aí ela falou: "Eu não acredito isso." Aí eu contei pra ela o que tinha acontecido. E ela falou: "Você não pode deixar acontecer isso." E eu não tinha o que fazer. Outra vez também, em 2021, ele, com todas essas coisas assim acontecendo, ele foi com arma na minha casa. Aí ele sentou, assim, como a doutora tá, e ele tava com a arma, uma arma de madeira, e ele ergueu o braço, assim. E aí eu falei: "O que você tá fazendo com isso dentro aqui?" Aí ele: "Oh, desculpa, foi sem querer." Eu falei: "Você tá vindo aqui me ameaçar pra quê?" Ele fez isso pra te intimidar, né? Aí eu falei: "Pra que você tá fazendo isso? Sai daqui agora." Aí ele: "Ai, desculpa, me desculpa." Aí eu falei assim: "Você tá querendo fazer o que com isso? Você tá me ameaçando?" Aí ele: "Não, não, eu nem vi." "Nossa, você viu alguma coisa aqui na minha cintura?" Aí eu falei: "Sai daqui agora." Porque ele tinha livre acesso na minha casa. Eu não contava nada pra minha família, o que ele fazia comigo. Minha família deixava ele entrar. E eu, por medo, também deixava. Só que ele foi piorando, piorando, piorando. Uma vez também, ele saía muito com a minha filha, porque ele tratava a minha filha como filha. Ele jantava com a minha filha, ele almoçava com a minha filha. Ele fazia tudo pela minha filha. Só que ele chegou e ele deu a arma na mão da minha filha. Tipo, pra minha filha chegar pra mim. E minha filha chegou pra mim e falou: "Mãe, o Fernando tá andando armado." E ele deu na minha mão pra eu segurar. E eu falei: "Pelo amor de Deus, não pega nessa arma. Porque pode acabar disparando em você ou nele. Pelo amor de Deus, eu não tô acreditando." E aí eu fui brigar com ele. Eu falei: "O que você tá querendo fazer com isso? Pelo amor de Deus." Aí ele: "Não, fica bem tranquila, que isso não vai disparar na sua filha. Não vai." E aí depois ele foi na minha mãe. E minha mãe não esquece até hoje. Que ele falou assim: "Se a sua filha morrer, a senhora ia sentir muito." E minha mãe falou: "Meu Deus, claro. A senhora ia ficar muito mal, né?" E minha mãe não esquece disso até hoje. E minha mãe, ela tá com um diagnóstico de Alzheimer. Mas ela, se você perguntar, ela não esquece. Que isso foi em 2021. Ele chegou falando isso pra minha mãe. Minha mãe morre de medo.
Então ele sai, tipo, fazendo essas coisas, sabe? Amedrontando, mandando aviso pra mim, sabe? Colocou minha filha, deu arma na mão da minha filha. Dando sinais, né? Sim. Vocês chegaram a casar no papel ou era só um contrato de união estável? É, contrato. Contrato de união estável. Mas vocês ficaram 12 anos juntos, né? Sim, 12 anos, mas 2020, 21, 22, eu era mantida por ele, né? Eu não sei nem dizer, eu falo assim. Uma pessoa para entender o meu caso, que eu falei isso até para a juíza que estava cuidando do meu caso lá da partilha, que eu levantei e me alterei. Eu falei, uma pessoa para entender o meu caso que ninguém entende. Eu me separei, eu saí da senzala, mas eu tenho um dono. Ele é meu dono ainda. Ele não deu minha carta de alforria. E para alguém entender o meu caso, é só pegando o meu celular e o celular dele e vendo todas as mensagens e vendo tudo como era a minha vida com ele, porque eu era escrava dele, assim, eu saí do apartamento, mas eu era mantida por ele dentro da casa da minha mãe. O que ele me deu, o que ele achou que era, né? Porque ele falava que ele é a lei. Ele falava, você quer ir na justiça? Vamos ver. Vai na justiça. Ele fala uma frase que, assim, eu odeio essa frase. Ele falava, tenta, chora mais quem pode menos. Então eu nunca ia brigar com ele, porque eu não tinha como, porque ele tirou todos os meus acessos, né? Era tudo na mão dele. E ele falou, eu sou a lei. Então não tem como. Elisiane, o crime que aconteceu no dia 31 de março, né? O motorista Ornaldo Viana. Você acha que a justiça vai ser feita? Se depender, assim, pelo pai do Fernando, não. Pelo que eu conheço, pelo que eu convivi, não. Por todas as atitudes que eles tomam, não. Eu espero que seja feita a justiça. Eu espero que seja feita a justiça. E o Fernando Sastre de Andrade, filho, né, no caso, ele... Como que era a relação dele com você? Ele, em algum momento, ele te ofendeu, te agrediu também? A nossa relação é devido a mãe dele, por ciúmes, por conta das coisas que tava em jogo, né? As coisas né, da família, né, adquirindo tudo. Colocou o filho contra mim. E o menino começou a pegar muita raiva de mim, aprontar muitas coisas dentro de casa. E até houve uma agressão contra mim. E... No caso do seu enteado. Sim. 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 E teve também um episódio que o Fernando Filho saiu. Ele saiu sem carta no Tatuapé, porque as chaves ficavam no pneu. Do nosso carro ficava no pneu. Sim. Isso em 2018. E a gente estava no quarto, o pai dele estava na sala de sexta-feira.
eu tava no quarto. E o pai dele tava lá na TV, bebendo uma cerveja, eu tava no quarto. E aí a polícia ligou e falou que tinha pegado ele lá. Ele não tinha carta e tal. E aí o Fernando já entrou em desespero, falou, Fernandinho foi pego. Eu falei, como assim? Pegou aonde? Ah, ele pegou a chave, saiu com o carro. Eu falei, como assim? Porque ele morava com a gente já, desde os 11, 12 anos com a gente. Eu falei, não tô acreditando nisso. Aí ele falou assim, cadê o dinheiro? Porque a gente guardava dinheiro. Eu falei, dinheiro pra quê? Não, eu vou dar o dinheiro lá pros caras. Eu falei, dinheiro? Você não vai dar dinheiro pra ninguém. Não, eu vou dar dinheiro pros caras lá. Eu falei, você não vai dar dinheiro pra ninguém. Você vai tomar um banho agora, gelado, eu vou te dar um café e nós vamos até lá. Porque eu sou muito brava, eu sou bem rígida. E aí ele, não, tá louca? Eu falei, nós vamos assim, ou eu vou colocar a boca no trombone. Aí ele ficou nervoso, ele foi pro banho, aí tomou café e fomos. Chegou lá, estavam os 2 policiais com eles lá na Azevedo. E aí eu cheguei, aí eu olhei assim, eu falei, bonito, né, Fernandinho? Aí ele quieto assim, com o olho regalado, ele tava com um amigo. Aí os policiais falaram assim, o senhor é o pai, a senhora é a mãe? Eu falei, não, eu sou madrasta. Aí ele falou, que ele tá sem carta, tal. Eu falei assim, aí ele, desculpa, aí eu falei assim, então, desculpa, é que as chaves ficam nos pneus, por conta que fica um carro atrás do outro. A gente não sabia que ele pegou o carro escondido, mas se tiver que ser aplicado alguma punição, que seja aplicada. Né, Fernando? Virei pro pai e falei, né, Fernando? Aí o Fernandinho já olhou assim pro pai dele, né, Fernandinho? Aí o policial olhou, perguntou nossos nomes, e acho que foi anotando alguma coisa. Aí o policial falou, Fernandinho, tá vendo? Aí o policial virou para ele e falou assim, eu vou te liberar por conta da sua madrasta. Que sorte, né? Foi liberado 2 vezes. Agradeça a ela, porque você vai ser liberado por conta dela. Agradeça a ela. Só que eu não quero te ver mais por aqui. Não quero te ver mais aqui. E aí virou para mim e falou, tá sob sua responsabilidade. Eu falei, pode ter certeza. Você não vai ver ele mais por aqui sem carta. E aí eu falei, pode confiar em mim. Ele só vai estar por aqui agora com a carta dele. Isso foi em 2018. Era 2 policiais militares ali que fazem ronda ali no Tatuapé. Tava na Azevedo Soares. Não me esqueço disso, foi em 2018. Pelo que você já contou, já conversou comigo até nos bastidores, o Fernandinho, no caso, né, o filho, ele se tornou um cara agressivo. Ele é um reflexo do pai diante das coisas que ele presenciou dentro de casa. O que o pai fazia com você também. Sim. Sim. Muito. O que ele via é exemplo, né? Acaba, tipo... Aquele ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Quando o Fernandinho pegou a carta, ele tinha um carro, o Up, que estava no nome do Fernando, pai. Ele simplesmente estava tirando racha na Rua dos Trilhos. E ele estava tirando racha. E o Fernando perdeu a carta. Por conta de racha. Entendeu? E eu falava pro Fernando,
quando começou a chegar as multas por causa de racha na Rua dos Trilhos, só que não pegou no nome do Fernando o filho, porque estava no nome do pai, o carro, o primeiro carro do Fernando. E aí eu falava, Fernando, é o seu único filho? Presta atenção, Deus me livre, ele pode morrer. Ou, presta atenção, uma pessoa está trabalhando de madrugada, ou saindo de uma balada, ou uma pessoa está andando, está vindo, pode morrer. E aí ele falava, ai, como você é negativa, como você é boba. E quando aconteceu isso, no dia da Páscoa, me veio tudo isso no... Parece que você estava prevendo, né? Do que aconteceu, o crime que aconteceu no dia Porque 31 de março de 2024. foi. Porque quando aconteceu isso, que chegou a multa me veio tudo. Então, no dia, eu não consegui, a Páscoa ali para mim acabou. Eu não comi, não saí para almoçar, não comi o dia inteiro. Meus ovos de Páscoa estão lá guardados até hoje. Para você ter uma ideia, eu fiquei tão nervosa com toda a situação que nisso saiu até herpes na boca. Não estou mentindo, eu tenho foto, assim, porque acho que por conta de tudo que eu fico, a minha imunidade, assim, mas acho que volta tudo na minha cabeça, assim, por conta disso tudo. Aí eu falo, gente, será que não tem não tem um basta, não para. Um ponto final. Essa família não para. E aí eu vi a mãe tirando aquilo e passa pano quente. Eu falo, gente, ninguém consegue brecar essa família? Ninguém consegue enxergar, ninguém consegue colocar um... Que aí fica a pergunta, né? Cadê a justiça? Gente, ele falava muito pra mim, eu sou a lei. E quando eu vi isso naquele domingo, eu me corro e por dentro de assim, por ver aquilo, porque eu via, eu presenciei aquilo, sabe? Tudo comigo, e parece que eu sentia a dor daquele homem, sabe? E eu falei, e quando o Fernando falava para mim, eu sou a lei, parece que eu vi o filho acontecendo aquilo, tudo, eu sou a próxima lei. Aquilo me deu mais dor ainda. Sabe? Como assim, isso não vai dar em nada, né? Sim, e eu vendo toda aquela cena daquela, sabe? A frieza da pessoa não ficar nem ali. Depois eu vendo de não ficar nem com o próprio amigo ali. E foi me vindo tudo na cabeça, assim, as coisas que faziam. Você acha que ele estava bêbado, sob efeito de álcool, drogas? Bom, racha, eu tenho certeza que ele estava correndo. Isso eu tenho absoluta certeza, porque ele já fazia. Correndo ele estava. Isso eu posso afirmar. Isso eu posso afirmar, porque ele já fazia quando ele pegou o primeiro carro dele. Agora, bebendo. Bom, em 2019 ele já passou a beber, né? Quando ele foi de maior. Na minha época ele não bebia, porque não entrava. Não bebia. Eu fazia as festas de aniversário dele e não entrava bebida na minha casa, assim, para ele, os amigos dele. Só que quando ele fez 18 anos, o pai dele já começou a liberar. Ele é de maior, deixa ele, que não sei o quê. Então, eu já não pude dali em diante intervir, né? Então, eu já não sei da vida dele mais. Porque eu já não estava mais presente, eu já estava na minha casa, né? Já não... E quando começaram a me mandar mensagem, eu falava, eu não quero ver. Eu não quero ver nada dessas notícias. Sabe? Muita gente perguntando.
e mandando, eu falava, eu não quero ver, não quero ver. E muita gente falou, você não vai fazer nada. Muita gente ainda falou, você não vai fazer nada. Muita gente ainda falou, você não vai fazer nada por essa família? Você não vai fazer nada? Eu falei, eu não tenho o que fazer. Elisiane, você contou que você teve meio que uma premonição, né? Anos antes de tudo que aconteceu no dia 31 de março de 2024 em relação ao seu enteado. Pelo comportamento que ele tinha. Ele era um cara agressivo também, como pai, dentro de casa. E você também sofreu uma agressão do seu próprio enteado dentro de casa. Sim. Como que isso aconteceu? Por conta de uma viagem que fizemos para Florianópolis em um grupo. E aí o pai dele, tivemos uma discussão. E aí o pai dele veio para cima de mim no quarto do hotel. E aí ele tava me enforcando. Minha filha pegou. E no lapso do nervoso. Separou vocês? Sim, separou. Pegou ele pelo braço, puxou. E aí, nisso, o Fernando pai foi fazer todo aquele disquete que, né, sofreu uma agressão, né? E aí, o Fernando filho falou que a gente tinha agredido o pai dele. E aí, quando chegamos em São Paulo, foi quando houve a agressão comigo. O Fernando Filho te bateu, te agrediu Sim. fisicamente. Começamos a discutir que eu falei, eu não agredi o seu pai. Não houve agressão. Ele que veio me agredir pelo pescoço e eu não havia feito nada. E ele falou que era uma mentirosa, que eu tinha, assim, agredido o pai dele. E nisso, naquela discussão, ele veio e me agrediu. E o pai dele presenciou isso, não fez absolutamente nada? Não. Só mandava o filho dele parar e me puxando. Meu pai é igual um Ele bicho. me xinga! E você Xinga do que? Eu presencia nunca vi outra isso. coisa. Meu pai te xingar. Não encosta em mim. Não encosta em mim. Outra coisa. Ele me xingando, você não faz nada. Você não faz nada. Você xinga a sua mãe. Você já sofreu ameaças de morte, indiretamente ou diretamente? Sim. Ameaças pelo Fernando, pai. Tenho as ameaças aqui, ele me ameaçando. Que é pra eu ficar quietinha, porque senão eu vou ver. Ou seja, ele tenta te calar de todas as formas. Sim. Então, eu tenho medo dele. Tenho medo do que ele possa fazer comigo ou mandar alguém fazer. Como que tá a sua vida hoje? A minha vida hoje, em questão, morando com a minha mãe, mas, tipo, quando eu saio na rua, amedrontada, quase não saio para lugar algum. Quando eu saio ou com a minha mãe, ou com a minha filha, ou com a minha irmã. Mas sempre com medo. Eu não viajo, não faço viagem alguma para lugar algum. Assim, essa é a minha vida. Mais dentro de casa. E o que você espera daqui pra frente? Além da justiça, que a justiça seja feita. Eu quero minha carta. A minha carta de alforria. Eu quero minha... É como eu falo para todo mundo. Eu quero minha carta de alforria. Eu quero que ele dê minha carta de alforria. Porque eu só saí da senzala. Quer falar mais alguma coisa, Elisiane? Deixar uma mensagem para as pessoas que estão te ouvindo em casa.
que nunca deixe de lutar pelos seus direitos e nunca se neguem a ajudar uns aos outros, nunca se omitem. E é isso.